Começando mais um Talkinização podcast da Lick aí pra vocês agora, um pouquinho depois do nosso segundo carnaval do ano, ou seja, agora o ano começa de verdade. Pra quem aproveitou o carnaval, agora pausa, porque o ano começa de verdade e a gente tem que ficar atento, porque o caos está implantado no mundo e o mercado cripto sofreu aí esse mês. Não foi um mês tão bonito, tanto pro mercado cripto como tradicional. Por isso eu trouxe hoje ele, o cara que fala tanto de um, tanto de outro. Vamos para a bolsa, vamos para a cripto. Rodolfo, seja bem-vindo. E aí, Flá, prazer estar com você. Eu até estranhei, né? Você não começou nem com bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Afinal de contas, um podcast como esse vai ser ouvido em vários períodos, né? Então... O próximo eu começo. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, tanto faz pro horário. Por favor, se não tiver a sua apresentação, a gente não sabe quem é, né? Agora, quando já começa assim, a gente já sabe que é a Flávia aí. Deixa comigo. Rodolfo, obrigada por aceitar o convite aí e por falar de um assunto tão importante, né? Que é o cenário global, que realmente está preocupando nesse momento. A gente vê um clima tenso, né? Guerra, Rússia e Ucrânia, realmente num clima muito tenso. Rússia falando, talvez, de uma terceira guerra mundial. Quero saber o que você acha sobre isso. Juros dos Estados Unidos, China em lockdown. Meu Deus, como você está olhando esse cenário mundial? Bom, eu prefiro ser otimista. Muitas pessoas gostam de jogar a toalha, mas desde que o mundo é mundo, ele tende a evoluir e a gente está passando por esse processo. E quando a gente pensa em criptomoedas, eu acho que o investidor ele tem que pensar muito mais para um prazo maior e para os fundamentos por trás daquele ativo, né? Ou seja, quando a gente pensa em Bitcoin, a ideia dele mudou em alguma coisa? Não. Quando você vê uma inflação maior aí no mundo, você vê uma inflação americana em mais de 7% nos últimos 12 meses, uma inflação aqui no Brasil acima de 12% nos últimos 12 meses, e aí você olha para o Bitcoin e, poxa, já foram mais de 19 milhões dos 21 milhões possíveis de Bitcoins minerados, você fala, nossa, os fundamentos só melhoram para as criptomoedas, com uma alternativa às moedas fiduciárias que, poxa, em muitos países foram impressas aí de 30% a 50% de toda a moeda de circulação a mais para custear as vacinas, hospitais de campanha, os auxílios que foram dados para a população. Então a gente vê aí realmente para o mercado cripto algo bem interessante, principalmente para aquelas moedas que se provaram ao longo do tempo e principalmente para aquelas que têm um supply bem determinado, no caso do Bitcoin aí, por exemplo, com 21 milhões. Então, para o mercado cripto, pensando em longo prazo, eu fico bem contente com o que está acontecendo e até mesmo, você falou aí, entre Rússia e Ucrânia, dá para ver uma maior utilização cripto também dentro desse cenário, né? Muitas pessoas no mundo que queriam ali ajudar a Ucrânia, que meio que utilizaram? Mandaram real para lá? Mandaram dólar em espécie para lá? Muita doação em cripto, né? Muita doação em cripto. Então, eu prefiro ser otimista e eu prefiro olhar para os fundamentos. Só que é aquela grande questão, né, Flá? Eu acho que a gente pode tratar aqui na própria diversificação cripto, porque o que eu vejo como um dos principais problemas dos investidores é que eles são muito all-in em alguma coisa, sabe? Como se fosse um gambling, como se fosse um jogo mesmo. Poxa, Bitcoin é muito bom, Ethereum é muito bom, tudo neles. Calma, porque a gente tem vários tipos de projetos criptos aí, ou mesmo tem pessoas que nem olharam para o Bitcoin e Ethereum e já vão entrando logo aí em NFTs, já vão entrando aí em altcoins, sem nem ter exposição em Bitcoin e Ethereum. Então, eu gosto de ser, Flá, aquele investidor que tem uma carteira diversificada, assim como eu tenho no mercado tradicional. Eu tenho minha renda fixa, que é muito mais tranquila ali, não me dá rios de dinheiro, mas, poxa, eu sei que está seguro e vai ter pouquíssima variação, tenho os meus fundos imobiliários, tenho as minhas ações, tenho investimentos direto em ativos americanos, e no mercado cripto, para mim, o conceito é o mesmo, ou seja, tenho Bitcoin e Ethereum diretamente aí, que eu compro principalmente aí pela Lick, afinal de contas, as taxas são bem legais para mandar para wallet, né? Então, Lick não tem nenhum tipo de taxa para fazer algum tipo de transferência nesse sentido, é só a taxa de rede, o que ajuda muito. Gosto de ter ali o DeFi, então dentro do DeFi eu consigo gerar renda passiva com as minhas criptomoedas, que podem ser tanto projetos grandes como Bitcoin e Ethereum, podem ser também ali stablecoins e podem ser também projetos menores que eu acredito. Tenho altcoins diretamente na carteira, tenho stablecoins, que são aquelas criptomoedas pareadas ao dólar aí, então é sempre importante diversificar. E quando você está diversificado... Também, né? Oi? E tem tokens também, né? Exato, tem os próprios tokens aí que eles funcionam
com aquilo que a gente já conhece no mercado tradicional, só que eles estão encapsulados numa estrutura que você tem uma transparência maior, você tem uma segurança maior e você tem uma rentabilidade maior, porque você descentraliza, né? Então, ao invés de poucos ganharem muitos, ou seja, quem organiza a oferta ele ganha muito, quando você tem um token que ele é habilitado em uma plataforma que é descentralizada, ela favorece muito as pontas. Então, tenho também tokens aí, pela própria Leak mesmo, né? Token da Nigri, Rayar, tem o do Cruzeiro aí, né? Vamos ver o que vai ser com o passe dos jogadores aqui, nós vamos conseguir ter. Mas isso é um pouco da minha filosofia, porque quando você diversifica, assim, em estratégias diferentes, por mais que o clima do mercado não esteja bom, isso não vai te afetar. E o que eu quero me blindar como investidor é que os meus investimentos sejam algo que eu pense para um prazo maior, que possa me ajudar a ter uma vida melhor, mas que quando o mercado cair eu não fique refém disso, porque eu me preparei antes. Ou seja, quando chover, eu não quero sair procurando uma capa de chuva ou procurar um guarda-chuva quando está caindo granizo. Não faz sentido. Você tem que se preparar antes, diversificar antes. Eu acho que a ideia é a gente falar sobre isso aqui, porque o mercado ele é maníaco-depressivo, né? Tem horas que ele está muito otimista, tem notícia ruim, mas ele não liga para nada, ele só sobe. E tem momentos que ele é maníaco-depressivo no sentido de depressivo mesmo. Tudo tá ruim, acabou, vem notícias boas, a Austrália aí adotando ETF de Bitcoin, outros países adotando Bitcoin, e a galera parece que não incorpora isso no preço, tá indo para baixo. Então, é sempre o balanço disso, porque o mercado ele é muito volátil. Então, você tem que estar bem fundamentado nas suas escolhas aí. A galera é muito imediatista, né? Eu quero colocar aqui para já tirar amanhã, quero fazer um lucro amanhã. E as pessoas têm muita dificuldade em fazer o que você falou, em diversificar. Por quê? Porque às vezes, eu tô em cripto, vamos supor. Eu tô em cripto, mas eu não conheço muito o mercado tradicional. Pode ser mais difícil para eu diversificar no mercado tradicional. Assim como a galera do mercado tradicional pode arranjar uma barreira para estar em cripto ou para ir para o mercado internacional. Então, assim, existe muito esse medo, talvez afinal a gente lida com dinheiro, talvez exista esse medo entre as pessoas na diversificação, mas ela é muito importante porque aí, independente do cenário que você está vivendo, se é um cenário de caos ou se não é, você está protegido, porque às vezes não está bom em cripto, mas está bom ali na renda fixa, não está bom na renda fixa, está bom ali no mercado no exterior. Então, assim, é muito, muito importante a gente diversificar, mas saber como fazer essa diversificação também. Com certeza. E um exemplo que eu posso trazer aqui, né, até pensando em você, Flávia, que eu sei que tem vários modelitos aí, você deve ter um guarda-roupa vasto, né? E usamos praticamente a mesma coisa sempre, mas temos um guarda-roupa com roupas. Exato. E as mulheres que nos ouvem aqui ou assistem também devem ter um guarda-roupa um pouco mais cheio, assim como o da dona, né? Afinal de contas, a gente comprou, tem um closet aqui grandão. Em tese seria meio a meio, mas não tá bem assim, né? Não tá bem assim. Sempre tem alguma coisinha para colocar do meu lado. E para mim, uma carteira de investimentos é como um guarda-roupa. Quando a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, a maior parte dos dias é calor. Você pode usar uma camiseta, uma bermuda, eventualmente uma calça, um tênis ou um chinelo e tá ok. Só que julho, agosto ou alguns dias do ano esporádicos pode dar um baita frio. E é importante que você tenha um casaco, uma camiseta de manga comprida, para você se proteger, eventualmente uma touca, se, né, às vezes você tem a orelha mais sensível ou tá faltando um pouco de telhado aí, uma touca, é importante você ter. Assim como você, por exemplo, em Curitiba ou numa região mais do sul, você tende a ter mais roupas para frio, mas também tem dias de bastante calor e você tem que ter roupas para o calor. Então, sim, quando você tem um guarda-roupa bem feito, se o dia for calor ou for frio, você tem roupa preparada para utilizar. E você não vai ser pego, de certa forma, de calça curta. E no mercado é a mesma coisa, porque nós não controlamos se amanhã o mercado vai subir ou cair. Não dá para saber. Mas eu controlo a minha exposição a isso. Ou seja, se o mercado subir, o quanto eu vou ganhar com isso? E se o mercado cair, o quanto eu vou perder com isso? Então você consegue fazer isso antes. Então eu sempre gosto de ser aquela pessoa mais racional. Tem algumas que são mais emocionadas, a bem dizer, né? Olham alguma coisa, nossa, NFTs, tokens, all-in nisso. Não. Por melhor que seja alguma coisa, não faz sentido o all-in, porque no mercado financeiro tem uma máxima que a diversificação é o último almoço grátis. Eu acredito muito nisso. É claro, você não vai pulverizar, né?
voltando à analogia do guarda-roupa, não adianta você ter 100 camisetas, não precisa disso tudo. Umas 10, 15, se for mulher um pouquinho mais, para combinar com os looks, mas tem que tomar cuidado também com essa questão da pulverização. Mas quando você diversifica, você fica mais preparado para os cenários. Eu acho que isso é o que tem que nos deixar tranquilo. Porque, poxa, 2021 foi maravilhoso para as criptos ali, né? Teve alguns solavancos bem pontuais, depois elas voltaram a subir muito rápido, mas agora a gente pode viver em um cenário, né, que dado esse contexto macroeconômico geral, dos Estados Unidos desacelerando, a China em lockdown, que a gente tenha um mundo estático. Não vai crescer tanto como cresceu nos últimos anos, também não vai retrair tanto pela demanda que se tem, mas pode ser que ele fique de lado aí por um tempo. E aí por isso que é legal você ter outras estratégias, como os próprios tokens que vão te remunerando, independentemente do mercado subindo ou caindo, o DeFi que vai te remunerar, independentemente do mercado subindo ou caindo. Então tem que saber utilizar as ferramentas agora. E sobre China, eu não me preocupo tanto, Flá, porque a gente já tem, de certa forma, uma solução conhecida, que é a vacinação. Teve primeira, segunda, terceira dose, poxa, hoje já dá para andar aí sem máscara, dá para ir treinar sem máscara, nos Estados Unidos dá para pegar avião sem máscara, poxa, tá tranquilo. Não dá para negar, né? A gente precisa viver com isso. Coronavírus não vai mudar. Exato, a gente pode ter algumas mutações, mas a gente não tem uma aceleração no sentido de agravamento dos casos. Ela pode ser mais contagiosa? Pode, mas pelo menos ela não acelera, não evolui muito rápido o caso a ponto da pessoa ter que ocupar ali um leito de TI ou mesmo vir a falecer. Tá muito menos, a mortalidade está bem menor. Então é algo que a gente vai conviver e, poxa, tem eventualmente alguns surtos. A questão é saber se eles estão utilizando a vacinação ou não. Mas a gente sabe que já tem uma solução que, poxa, foi aplicada no mundo todo e deu certo. Então, se fosse, poxa, Brasil voltou a ter muito caso, Estados Unidos voltou a ter muito caso e China fechou, você fala, putz, fica aquela pulga atrás da orelha. Mas a gente vê o resto do mundo, de certa forma, bem e só lá com esse problema. Poderia, realmente, se tivesse em outros lugares, né, a gente estivesse vendo um surto, realmente preocuparia muito. É inevitável, né, a gente vai ter que viver com isso, aí vai ter que tomar vacina e tudo mais, a gente vai realmente ter que viver com isso. O que me preocupa mais no momento é a questão da guerra, né? A gente não sabe como vai ser, né? Por isso que a diversificação, como você disse, é importante. Adorei o exemplo do guarda-roupa, é muito verdade. A gente tem que estar preparado para todos os momentos. E aí, falando agora, tem uma coisa, né? Pô, que nem eu disse, diversificação. Ok, legal. Mas e se eu não entendo? Assim, isso exige um estudo muito grande para você investir. Pô, eu quero investir no exterior, eu preciso estudar para aprender a investir no exterior, né? Como você faz isso? Você estuda pra caramba mesmo? Como que você dá a dica para a pessoa? Eu quero diversificar. Tá, como fazer essa diversificação? Tá, assim, Flá, eu acho que isso é algo que você vai ajustando com o tempo. Eu mesmo, quando comecei a investir ali em 2016, eu investia só em ações e tinha renda fixa e era isso. Não tinha fundos imobiliários, não tinha criptomoedas, não tinha investimento exterior. Então, tudo isso foi sendo inserido para mim à medida que eu fui amadurecendo no mercado e à medida que eu fui estudando também. Então, não vá comparar, eventualmente, meu capítulo 20 com o seu capítulo 1 ou 2, porque a gente está em estágios diferentes. Mas aqui, eu estou falando o que você pode fazer. Como que eu, mais experiente, tenho uma carteira diversificada. Mas, como começar? É começar da forma mais conservadora possível. Tem títulos de renda fixa aí que podem ser utilizados para isso. Tem tokens que são muito similares aí à renda fixa, ou são instrumentos de renda fixa que são encapsulados dentro de token, que você nem precisa esperar o prazo final para você receber o capital. A gente vai recebendo amortizações antes, então você tem uma remuneração bem interessante. Então comece mais conservador. E aí você vai colocando um pezinho naquilo que você quer se expor. Poxa, eu quero colocar um pouquinho em ações? Vai um pouquinho para você entender. Quero colocar no exterior? Põe um pouquinho para você entender. Quero colocar em cripto? Põe um pouquinho para você entender. Então, acho que você tem que se expondo de forma gradual, né? Você tem que... É igual uma criança, né? Ela não sabe, eventualmente, que ela gosta ou não de comer. Ela tem que ir testando as coisas. Ou mesmo nós, quando começamos algo, sei lá, começamos a beber bebida alcoólica. Tem gente que gosta de cerveja, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de vinho, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de espumante, tem gente que não gosta. Mas tudo você tem que começar com um pouquinho ali para entender. Então, tem a maior parte do seu... É experimentar, né?
Experimenta. Tem que, Vai aos poucos. tem que experimentar. E o próprio Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores da história, ele costuma dizer, nunca teste a profundidade de um rio com os 2 pés. Ou seja, vá aos poucos. Né? Você tem a vida toda pela frente. Você quer pegar toda a sua grana que você juntou a vida toda e colocar agora em cripto? Imagina quem estava lá em novembro, né, com Bitcoin a 69 mil dólares. Bitcoin, vamos por tudo. Aí agora está em 40 mil. Você fala, nossa, Bitcoin não presta porque ele está caindo 40%. Não mudou o fundamento. Será que é o Bitcoin que não presta? Ou você, eventualmente, que não diversificou? Porque um fator também, Flá, que é importante, é diversificar no tempo. As pessoas, às vezes, querem diversificar só em classe de ativos. Eu quero colocar 50% em renda fixa, 10 em ações, 10 em fundos imobiliários, 10 no exterior e 20 em criptomoeda. Beleza, vamos pegar aqui 1 milhão que eu tenho em renda fixa e vou dividir isso agora? Não, vá aos poucos. Diversifica os aportes aí, sei lá, em 4, 5 aportes diferentes, mas fraciona isso. Porque se você, por exemplo, pegou o Bitcoin lá atrás, em novembro, a 69 mil, poxa, você foi comprando, você pode ter pego ele ali a 60, ter pego ele a 50, ter pego ele a 40, ter pego ele a 30 e pouquinho, e na média você não está lá em 69, você pode estar ali em 45, 50. Faz o preço médio, né? Exato, é o que nós chamamos de dollar cost average, você ir comprando aí, tem uma regularidade e comprando aos poucos. Eu mesmo, pela Leak aqui, compro Bitcoin e Ethereum toda semana, justamente porque eu não sei para onde vai o preço nessa semana ou na próxima, mas eu sei que eu quero ter cada vez mais unidades de Bitcoin e unidades de Ethereum, que são os 2 principais projetos que eu mais acredito. Porque como você disse, você estudou o fundamento, você acredita. Então, assim, você se sente seguro. Por isso é importante estudar, porque a gente se sente seguro no que a gente está fazendo. Então, você entendeu o porquê ter Bitcoin, o porquê ter Ethereum na tua carteira. Então, você vai e compra um pouco toda semana, independente do valor. Isso que você falou, do exemplo de quem comprou no ano passado, ontem até fiz um post, e uma pessoa comentou, comprei Bitcoin, comprou a 60 mil. Comprei Bitcoin, comprei 10 mil reais em Bitcoin e caiu, e mandou uma carinha triste, assim, né? E agora tá esse preço. E foi exatamente o que eu falei, o fundamento não muda, né? E se você tem 10 mil para investir, você divide esse valor, né? Vai investindo aos poucos, vai entendendo também e vai investindo num projeto que faz sentido para você, né? Não que você ouviu alguém falar que faz sentido. E além disso, tem uma outra possibilidade, que é o que você vem falando muito, que é DeFi. Né? Você vem comentando muito nas suas redes sociais sobre DeFi, adquiriu um conhecimento muito legal sobre isso. E, além disso, vai deixar, você tem criptomoeda, você tem Bitcoin e Ethereum, ao invés de você deixar parado na corretora, você pode fazer isso render frutos para você, né? Você pode deixar ela rendendo. Como funciona essa questão? Como funciona o DeFi para a galera entender que cripto não é só o Bitcoin, não é só o Ethereum. A gente tem outras possibilidades. É isso aí. As criptomoedas, eu costumo dizer que elas evoluíram bastante, né? Assim como o celular. Quem usava celular há 15 anos atrás, antes de surgir ali o iPhone, poxa, você fazia o quê? Ligação, mandava um SMS, tinha uns celulares mais coloridinhos e tal, tinha o joguinho da cobrinha, que eu me lembro, alguns tinham lanterna, e é isso. Esse é o celular. Só que o celular foi evoluindo, e a partir do iPhone ali em 2007, a gente conseguiu ter, acesso à internet, você ver vídeos, você gravar vídeos, você tirar foto com uma resolução ok para a época, então você conseguiu evoluir ali naquele cenário. E o mercado cripto, ele é a mesma coisa. Quando o Bitcoin surgiu ali em 2009, era uma ideia e uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, que em 2008 ruiu, e eles quiseram justamente fazer uma alternativa a isso, né? Uma moeda digital descentralizada que não estaria no controle de poucos, e sim disseminado aí na rede. Então essa foi a grande ideia do Bitcoin ali em 2009, e é isso que o faz tão grande e a maior criptomoeda por longevidade, por confiança, por ser a única criptomoeda no mundo que não tem um dono conhecido por trás, né? Todas as outras têm CEOs ou têm fundadores, quando a gente pensa em Bitcoin não tem isso. Só que ele trouxe uma alternativa às moedas. Então foi uma alternativa ao real, uma alternativa ao dólar. Só que quando nós pensamos em DeFi, nós pensamos na utilidade no mercado cripto. E isso só pode vir depois do Ethereum ali em 2017. Então,
a partir do momento que nós temos contratos inteligentes que funcionam dentro da estrutura do ecossistema, da blockchain, a gente consegue ter aí esse avanço. E isso também possibilita a própria tokenização, né? A tokenização, ela diz muito respeito à questão dos contratos inteligentes, o registro dentro de uma blockchain, para que realmente funcione. Eu tenho ali os meus tokens, e aí quando eu tenho um pagamento do aluguel, por exemplo, lá do token Nigri, do aluguel da Porsche lá no Rio, eu recebo aquele token, recebo aqueles reais referente ao meu token diretamente por essa questão dos contratos inteligentes e dessa estrutura que nós temos. Então o DeFi, ele usa essa estrutura e ele vem para descentralizar as finanças, né? O DeFi, ele nada mais é do que o Decentralized Finance. Então, o que nós conhecemos hoje como uma estrutura financeira é o Centralized Finance. Então, poxa, Flávia está trabalhando aí super bem, tem a sua grana, ela quer rentabilizar esses recursos. Vamos supor que não existe o DeFi e não existem cripto, ou existem cripto, mas ela quer fazer isso por meio de uma instituição financeira. Ela vai lá e deposita no banco. E eu, por exemplo, quero viajar para Dubai, para uma feira cripto que vai ter lá, por exemplo, né? Afinal de contas, eu não gosto de ir para Dubai, acho que não é um país tão interessante assim para ir, e aí eu tenho que pegar dinheiro emprestado do banco. A Flávia, quando vai emprestar, ela vai conseguir ali uma remuneração anual, algo próximo, atualmente, de 12% ao ano. Se eu for tomar esse empréstimo, eu vou pagar ali algo entre 30% a 40% ao ano, né? Levando em conta os juros compostos. E aí, quem ganha muito? Quem está no meio, que é a instituição financeira. Afinal de contas, tem que pagar o cafezinho o seu cafezinho, tem que pagar o gerente que te atende, a moça da limpeza, o segurança, o prédio bem localizado que essa instituição tem. Então, tudo isso onera. Já quando nós pensamos no DeFi, você consegue também ter essa questão de poupança, de empréstimos, seja você emprestar ou tomar emprestado, você prover liquidez, a própria tokenização faz parte do DeFi, né? Você descentralizar as finanças. E nessa forma, você consegue, pela tecnologia que as criptomoedas têm, principalmente o blockchain, operacionalizar tudo isso. Então, eu acredito muito, Flá, que o DeFi ele está só no começo, porque ele traz utilidade para as criptomoedas. Não é só uma questão de você comprar o Bitcoin e carregar para longo prazo, como ouro, por exemplo. É você trazer utilidade para aquilo. Então, eu vejo muito espaço para crescimento para o DeFi, até porque hoje o mercado de dívidas global ele está em algo em torno de 140 trilhões de dólares, as dívidas de pessoas, empresas e afins. E no DeFi, nós temos hoje algo próximo de 60 bilhões de dólares de pessoas ali que emprestam, tomam emprestado, que provém liquidez e tudo mais. Então, a gente tem um espaço aí de crescimento absurdo para o DeFi, para ele se equiparar ou, quem sabe, ultrapassar o sistema financeiro tradicional. Porque já pensou você tomar um empréstimo sem precisar ver o seu score numa financeira? É simplesmente você deixar lá, poxa, você tem Ethereum? Tenho. Quantos Ethereum você tem? Eu tenho 13 mil Ethereums. Beleza, deixa aqui os seus 13 mil Ethereums dentro do contrato inteligente. Você pode pegar aqui 10 mil USDC, por exemplo, uma stablecoin. E aí você pode usar isso daí. Se você não devolver, ou se você alavancar, você vai ser liquidado e você perdeu os seus Ethereums ali. E o contrato inteligente tem tudo ali. Então, é tudo muito mais automatizado. E quando você tem códigos por trás ali, fica muito mais fácil. Então, traz uma acessibilidade absurda, porque você tem uma financeira global, não uma financeira ali que no Brasil é de uma forma, nos Estados Unidos é de outra, na Europa é de outra. É algo global. Então, é uma grande revolução, só que poucos ainda entendem disso. Por isso que eu vejo como um mercado aí promissor, de muito espaço para crescimento. Muito promissor, mas que mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, né, Rodolfo? Quais cuidados, assim, você fala para as pessoas, quando as pessoas vão entrar em DeFi, quais cuidados assim ter? Porque quando a gente fala em descentralizar, é incrível, né? A gente tem uma tecnologia por trás muito incrível, como você falou de smart contracts e tudo mais, isso proporciona mais segurança para as pessoas, porém, a gente tem que tomar certo cuidado com DeFi. Quais cuidados são esses? Assim, primeiro, o cuidado importante é a moeda que você vai investir, o token que você vai investir. É importante que você estude os fundamentos que estão ali por trás, porque tem muitos projetos DeFi que eles pagam e remuneram muito, mas porque eles estão minerando aquela moeda, e se não for uma moeda que tenha utilidade, esse token tende a se depreciar, e quem sabe ir a zero. Então, você tem que saber em que token você está investindo,
você tem que saber em qual plataforma você está investindo, porque pode ser que ele tenha tokens interessantes lá. Tem piscinas, por exemplo, de Bitcoin e Ethereum. Mas se você pegar uma plataforma ruim, que ainda não foi auditada, que ela é duvidosa, você pode eventualmente participar de um rug pull, né, que é o que nós chamamos de puxada de tapete. Então as pessoas inflam, você coloca ali dinheiro e do nada as pessoas, os desenvolvedores vão lá e, putz, encerrou o projeto e tudo mais e fica com os recursos. Então é muito importante que você saiba o token que você vai investir, é muito importante que você saiba a plataforma que você vai investir. Então procure pelas plataformas maiores, plataformas que têm um TVL, que é o Total Value Locked, maior. O DeFi Pulse não mostra isso tudo para a pessoa, né? É o DeFi Pulse, não mostra tudo isso para Sim, as pessoas elas podem utilizar o DeFi Pulse, elas podem utilizar o DeFi Llama, ele traz informações assim sobre o DeFi, então você pode olhar por lá, só que além disso você tem que olhar a documentação. Quando você entrar numa plataforma DeFi, olha a documentação, veja ali se ele já foi auditado ou não, checa os smart contracts de cada uma das piscinas, se está tudo beleza ou não. E tem uma outra questão que é você diversificar entre redes, né? Quando nós vamos utilizar, por exemplo, a rede Ethereum, ela é uma rede cara hoje. Para você fazer transações ali, você vai ter que pagar taxas, que é o gas fee, de às vezes $15, $30, $50, $70, varia conforme a utilização da rede. E quando você vai para outras blockchains, quando você vai, por exemplo, para Terra Luna, são taxas menores. Quando você vai para Cronos, são taxas menores. Para Polygon, que é uma rede de segunda camada do Ethereum, são taxas menores. Então você consegue ter aí essa questão de diversificar também entre blockchains. Se possível, priorize Ethereum, só que Ethereum, por já ser mais consolidado, também não vai pagar taxas tão atrativas assim. Então, eventualmente, para um pedaço de mais risco na carteira, você pode diversificar para outras piscinas de outras blockchains. Então, é diversificar, ter piscinas diferentes, com tokens que você acredita, em protocolos diferentes e em blockchains diferentes. Assim você consegue ficar mais tranquilo, porque o ambiente é descentralizado. Se você tem um token, por exemplo, na LEAK, aconteceu alguma coisa, poxa, você tem órgãos para recorrer, para te ajudar nisso daí, porque a LEAK é uma instituição séria e vai te ajudar com tudo. Mas quando você está dentro do DeFi e tem eventualmente algum problema com alguma plataforma, não tem a quem recorrer, porque é a descentralização. Isso tem ônus e bônus. Por isso que você tem que estar preparado para isso. Para o bem e para o mal. Agora eu queria falar de mais um assunto com você. NFTs, né? A gente falou de diversificação. NFTs é um dos assuntos aí que bombou no ano passado. Foi a palavra, né, mais buscada no Google. Na verdade, a frase mais buscada no Google foi como criar um NFT. Então a galera tá de olho nesse mercado. A gente viu grandes nomes aí, né? A gente viu Neymar, Justin Bieber, enfim, muita gente entrando nesse mercado, comprando NFTs, e eu queria saber sua opinião sobre NFTs, porque eu tenho um NFT ali, mas foi um NFT que eu ganhei, enfim, eu nem fui visando lucro, é um projeto só que eu gostei. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre NFTs, você tem, como que você olha para esse mercado nesse momento? Assim, eu tenho NFTs, e todos os NFTs que eu tenho, eu os adquiri com o lucro que eu tive do DeFi. Então, eu não coloquei dinheiro novo nisso, foi renda que eu tive, que eu investi em NFT. Por quê? É muito subjetivo quando você investe em NFT. É igual uma obra de arte. Você pega um quadro aí, por que tal quadro vale 1.000 e outro quadro vale 100 mil ou 1 milhão? É subjetivo. E tem um fator também que é importante, que poucas pessoas ponderam, é que NFT ele vem de um token não fungível, então ele tende a ter alguma coleção e ele tende a ser mais escasso. Algumas coleções aí tem 1.000 unidades, outras coleções têm 10 mil unidades, outras 20 mil, mas é mais ou menos isso. Só que tem algumas coleções que deram muito certo, como CryptoPunks, que foi a primeira coleção que foi de graça e hoje vale aí centenas de milhares de dólares, né? Tem aí os Bored Apes, porque, poxa, muitas pessoas utilizaram, o próprio Justin Bieber, Neymar e afins, e tem um grupo seleto de pessoas com festas próprias, né? Então tem um senso de comunidade por trás, bem seletivo, e hoje o floor price ali tá algo em torno de 150 Ethereum, a gente tá falando de algo próximo de $400 mil. Então, as boas coleções, elas não são acessíveis assim para as pessoas.
Então tem poucas coleções interessantes assim hoje para você se expor que tem um grande potencial crescimento. É muito subjetivo como você analisar isso daí. É que é o Então acho que a valor que ideia, você vê, né? Às vezes você vê valor no NFT e para mim não tem valor nenhum. sim, Então, é exatamente isso. É como você falou, como uma obra de arte. Às vezes, para mim, essa obra de arte é incrível e para você, não. Então, daí depois, eu quero aqui, quero comprar essa aqui. E depois, para vender, será que vai ter alguém que vai querer pagar isso ou mais? o ponto é esse, né? A liquidez que você vai ter disso. Porque quando você pega uma coleção que está hypada, como o próprio Bored Apes, a gente tem um floor price ali que funciona meio que uma tabela FIP de um carro, né? É uma referência da média de negociações que estão acontecendo ou preço base. Podem ter negociações que acontecem abaixo do preço base ou podem ter negociações que vão ser muito acima do preço base, porque por ser um item colecionável, você pode ter uma raridade maior ou não. Lembra quando a gente brincava, quando criança, daqueles álbuns de figurinha, né? Sim. E aí tinha aquelas figurinhas normais e aquelas metalizadas. Aí quando você ia trocar com um amigo, a metalizada sempre valia 3, 4, 5 normais, né? Uhum. Então, a gente tem esse senso de Tem o raridade NFT disso, né? Você sabe, né? Oi? Tem o NFT disso, sabe, né? Tem. É muito legal. Tem alguns que surgiram aí da própria NBA também, mais recentemente, que muitas pessoas aderiram. Só que é complicado, Flá, é muito subjetivo essa questão. Eu acredito que sim, o NFT ele veio para revolucionar, ele veio para ajudar em muitas coisas. Eu acredito que um bom NFT vai ser aquele NFT misto. Por exemplo, muitas pessoas gostam de comprar relógio como um Rolex. Imagina você comprar um Rolex e ao comprar esse Rolex vem com um NFT. E aí você vai saber quando que ele foi feito, em que loja que você comprou, se foi uma loja oficial ou uma autorizada, eventuais manutenções você registra ali. Tipo, olha que legal. Para um Sim. item colecionável como um Rolex, é maravilhoso isso daí. É incrível. Então eu acredito nessa combinação. Agora, você ter um artigo digital, poxa, Bored Apes, se você pagar $400 mil no JPEG, poxa, tem uma comunidade para... Cara, é muito complicado. Assim, para eu, que nasci no mercado tradicional, entender cripto, levou um tempo. Levou um tempo. E só utilizando mesmo que você consegue ver, poxa, tem valor aqui. Sim. Mas com os NFTs hypados desse jeito, eu não consigo ainda enxergar valor assim como as pessoas estão enxergando. Só que, aquela máxima, né? No mercado cripto, de tempos em tempos, a gente tem algum hype. Então, tiveram momentos de ter um hype de tudo aquilo que era DeFi, subir muito, de tudo aquilo que era atrelado a metaverso, subir muito, de tudo aquilo que é NFT, subir muito, só que pode voltar e, quem sabe, não voltar para os patamares prévios. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que saber fazer uma escolha, tem que estudar e saber fazer a escolha. Rodolfo, agora eu vou voltar só mais uma perguntinha para você, para a gente encerrar. Beleza, Bora. a gente está falando no longo prazo, né? Mas no curto prazo, uma perguntinha que eu queria ter feito no começo para você e esqueci. Podemos ver ou estamos em uma recessão? Assim, a gente pode ver uma recessão nos Estados Unidos ou você acha que estamos em uma recessão nos Estados Unidos? Assim, Mudei 100% o assunto, né? Uma recessão ela vai ser caracterizada em 3 trimestres de retração do PIB. Né? A gente teve dados aí que saíram hoje, inclusive, né, 28 de abril, quando gravamos esse podcast aqui, que o PIB do último trimestre dos Estados Unidos, a expectativa era ele vir positivo, ou seja, um leve crescimento, e ele veio para trás. Então a gente tem que acompanhar os próximos trimestres para saber se de fato teremos recessão ou não. Mas, o outro ponto, né, de você olhar não para recessão, mas para um bear market, é quando um ativo, né, o mercado urso, ou o mercado de queda, ele fica evidenciado quando o mercado cai em relação ao seu topo 20%. Isso não aconteceu ainda para o S&P 500, que é o maior índice amplo americano. Então, acredito sim que o mercado ele possa dar uma caída e fique estabilizado por um tempo. Eu não acredito em cair tanto assim, até porque se você olhar Bitcoin e Ethereum, tipo, olha o quanto que eles estão segurando aí nesses níveis de preço. E olha o quanto que a adoção deles está aumentando. Porque se você negocia mais NFTs, por colateral, o universo Ethereum vai crescer. Porque a gente vai ter mais demanda, serão mais taxas geradas na rede e tudo mais. Então, eu acredito que o mercado cripto, ele pode, de certa forma, se diferenciar um pouco do mercado tradicional pelo crescimento. O DeFi, por exemplo, em 2021, ele cresceu 12 vezes.
Que estrutura no mercado tradicional você vê crescer 12 vezes? É muito difícil, muito difícil. Então eu acredito muito numa maior adoção aí das criptomoedas e assim, cada vez mais que eu converso com as pessoas e eu vejo que muitas pessoas investem em criptos. A gente tem 10 milhões de investidores criptos aí, segundo uma última pesquisa, contra 5 milhões de CPFs na bolsa. Só que muitos olham para cripto como olham para uma Itaú. Putz, comprei aqui uma ação de Itaú, comprei um pedaço de Bitcoin, é isso. Ela não olha por trás, ela não entende de blockchain, ela não manda para uma carteira. Para o fundamento. Ela não viu ainda o real valor. Ela pode ter um pedacinho, mas ela ainda não entendeu. Já deu o primeiro passo, mas ainda não entendeu completamente. Então, eu acredito que ainda tem muito espaço para o mercado cripto. Eu sou otimista. Pelo que eu conheço o mercado tradicional, eu sou bem otimista porque muitas coisas que são complexas e difíceis no mercado tradicional, o mercado cripto ele facilita. A própria tokenização. Poxa, acessar recebíveis de cartão de crédito. Cara, só banco acessava isso. Nunca um investidor pessoa física queria acessar. Agora, por meio da tokenização, eu consigo acessar isso e ter rendimentos aí bem interessantes. Muitas das vezes isento de imposto. Então, acho que o ponto é esse, Flá. A gente tem que pensar nas criptomoedas não só naquele sentido especulativo, mas olha para a utilidade que ele pode trazer para o mundo. E o mundo hoje é digital. A gente não pode ignorar isso daí. O mundo hoje é a internet. E que moeda que a gente tem hoje baseada em internet? As criptos. Ponto. Não é, né? Se a gente pegar e parar e olhar, a gente nem... Eu, particularmente, eu nem uso papel moeda mesmo, nem uso dinheiro, assim. É engraçado, às vezes meu pai vai viajar, ele não vai levar um dinheirinho? Mas eu tenho cartão aqui, eu tenho tudo. Não, mas não vai levar um dinheirinho. Então, assim, cada vez mais a gente tá vendo as pessoas mudarem isso. O pessoal usa só cartão, né? Faz Pix, tudo. Então, assim, a gente já tá num mundo muito digital, não adianta negar. E cada vez mais a gente vai ver essa mudança. Real digital vem por aí, independente se as pessoas gostam ou não. É claro, não é igual ao mercado cripto, é totalmente centralizado. Mas vai chamar cada vez mais atenção no mercado e cada vez mais o mercado vai crescer. A tendência é realmente que cresça. Afinal, a gente vê essa mudança. Quem está acompanhando o mercado há alguns anos, a gente vê uma mudança gigantesca do olhar das pessoas, do interesse das pessoas, do aumento de instituições nesse mercado e de investidores nesse mercado. Então, isso é muito bom. Rodolfo, quero agradecer a sua super aula aqui para a galera, falar um pouquinho sobre realmente como proteger o seu patrimônio, a importância da diversificação, porque é um assunto que a gente bate, e muita gente insiste em não diversificar a carteira, mas a gente vai continuar batendo, e realmente porque é importante diversificar, né, gente? É importante olhar para o longo prazo, não querer o dinheiro amanhã, não querer o lucro amanhã, olhar para o longo prazo. Vou deixar você fazer suas considerações finais, gente. Boa, acho que isso que você disse é bem importante, e eu tenho uma frase que eu falo lá com a minha audiência, com os meus alunos, que é: quem planta, colhe. Então, poxa, você quer ter resultado no futuro, você vai ter que plantar hoje, mas você não vai plantar alguma coisa e ficar lá sentado olhando minuto a minuto se está crescendo ou não. Calma, você vai plantar alguma coisa, vai ter dias de sol, vai ter dia de chuva e, cara, é isso, é o processo. Então, muito mais dinheiro é feito na espera do que no movimento. Pensa num sabonete, né? Usa o sabonete lá para tomar banho, né? Aqui no Brasil a galera gosta de tomar banho, né? Em outros países nem tanto assim, mas o Brasil tem essa cultura de tomar banho. Poxa, você usa o sabonete tal, show de bola. Agora, quanto mais você mexe no sabonete, né? Toda hora você fica mexendo, ele vai saindo aqui na sua mão. E menos você vai ter. E assim é com a sua carteira de investimentos. Quanto mais você ficar mexendo, Bitcoin tá subindo, vou comprar tudo. Bitcoin tá caindo, vou vender tudo. Cara, você só vai ter menos na mão. Então, pega uma estratégia, faça essa estratégia e seja disciplinado e consistente nisso. E não queira acertar todo o movimento do mercado. Bitcoin andou muito. Nossa, poxa, eu devia ter colocado mais. Bitcoin caiu. Nossa, por que eu invisto em cripto? Cara, cuidado com esses pensamentos aí imediatistas. Foque no fundamento, porque assim você fica tranquilo, passa tranquilo por essa volatilidade e aproveita a vida, né? Porque acho que a vida é um grande presente, né, Flávia? Se a gente está vivo com tudo isso que aconteceu nos últimos anos, é uma dádiva e a gente tem que aproveitar isso. E os investimentos são para complementar e nos fazer ter uma vida melhor. E não, poxa, você ficar pilhadão e quando o Bitcoin tá subindo, nossa, tô felizão, tô estourando champanhe aqui, e quando o Bitcoin tá caindo, tô comendo miojo. Calma, não é assim. Eu tô rico, tô pobre. Exato, não pode ser assim. E acho que ficou claro aqui, galera, que tem que ir pra bolsa, tem que ir pra cripto e tem que ir junto
com a galera aqui com conhecimento. Então, Flá, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar com você e com a audiência super qualificada aqui da LIC. E vamos para a bolsa e vamos para cripto, né? É isso aí. Bora! É isso. E as baleias, gente, as baleias, tá? São os grandes investidores aí do mercado. Não tem problema, um dia eu espero que me chamem de baleia nesse sentido. Não vou ficar chateada. As baleias, elas continuam comprando, que é o que o Rodolfo falou. Plantar para colher depois. Então, eles estão plantando agora para colher. Quando vier a galera desesperada, eles vão colher aí o lucro deles. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Obrigada, Rodolfo. Valeu! Tchau, tchau.